boa noite. Boa noite. Há 4 dias da eleição, Bolsonaro fica em casa e recebe produtores rurais. Pelas redes sociais, ele defendeu a agricultura familiar para a segurança alimentar. Haddad afirma que o PT precisa se reconectar com a periferia das grandes cidades. Para ele, uma virada ainda é possível, apesar da grande desvantagem nas pesquisas. Candidatos a governador fazem campanha na Grande São Paulo. Dória reafirma compromissos com a saúde. França divulga o alistamento civil de jovens. A Suíça já enviou ao Brasil os extratos bancários do ex-diretor da Dessa, acusado de corrupção. Paulo Vieira de Souza teria recebido mais de 100 milhões de reais durante o governo Serra. Suspeita de bomba em pacotes para Obama e Hillary Clinton deixa os Estados Unidos em alerta. A lista de alvos inclui o bilionário George Soros e a sede da rede de TV CNN em Nova York. Ziraldo, mestre do cartoon, é homenageado com 2 exposições em São Paulo. Depois de quase um mês no hospital, ele teve alta e hoje completa 86 anos. O Jornal da Gazeta está no ar. O Instituto de Criminalística de São Paulo apontou que o estilhaçamento dos vidros no muro da raia olímpica da USP não foi vandalismo. O Instituto analisou 11 placas de vidro das 30 quebradas e concluiu que problemas na instalação, vibrações e armazenamento inadequado são algumas das causas para a quebra das placas instaladas pela Prefeitura de São Paulo na raia olímpica da USP. O projeto foi inaugurado em abril deste ano pela gestão do ex-prefeito João Dória, do PSDB, e custou 20 milhões de reais pagos pela iniciativa privada. Segundo os peritos, não há marcas de que os vidros foram alvos de vandalismo, já que só 2 das 11 placas tinham mostras de impacto de objetos. A maioria delas foi quebrada de dentro para fora, o que reforça a tese de quebra pelo impacto das vibrações dos carros que passam na marginal, ou má instalação e armazenamento inadequado durante a construção do muro de vidro. O inquérito sobre o caso deve ser concluído pela Polícia Civil, sem apontar vândalos como responsáveis. A defesa do empresário que seria o dono da empresa de segurança contratada para fazer a escolta de um doleiro que acabou em tiroteio entrou com pedido de habeas corpus. Os advogados de Jerônimo da Silva Leal Júnior, apontado como dono da Good Job, alegam que houve falta de fundamentação da prisão, porque o cliente é réu primário e, como está internado, não consegue se locomover. Ontem, em depoimento à polícia, o empresário Flávio de Souza Guimarães disse que pagou R$30 mil a Jerônimo, que recrutou 9 policiais civis que viajaram para Juiz de Fora. Flávio é suspeito de comandar um negócio ilegal de venda de dólares e aparece caminhando ao lado de Antônio Vilela, que já esteve preso por estelionato e é dono dos 14 milhões de reais em notas falsas que seriam usados na transação. Ontem, em depoimento, Flávio, que é presidente executivo do grupo AJC, do ramo de engenharia e construção, negou que tivesse levado dólares para trocar e disse que o objetivo do encontro era negociar um empréstimo. 4 dos 9 policiais de São Paulo estão presos. Eles trocaram tiros com policiais mineiros que também faziam bico de segurança para o outro empresário. Um policial de Minas Gerais morreu. Para coibir crimes relacionados às eleições, a Polícia Federal cumpriu hoje ações de busca e apreensão e intimação de investigados em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco. A Operação Olhos de Lince é resultado do monitoramento das redes sociais e investiga também ameaças a candidatos. Também é alvo da ação a violação do sigilo do voto. Segundo o delegado responsável, os investigados são pessoas comuns sem antecedentes criminais, mas não é possível dizer se pretendiam colocar as ameaças em prática. Ele destacou ainda que as pessoas acham que estão anônimas nas redes sociais, mas não estão. Para o crime de quebra do sigilo do voto, a pena pode chegar a 2 anos de prisão. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com ministros no Palácio do Planalto para lançar um programa que promete acelerar o andamento de obras em todo o Brasil. Temer tem afirmado a aliados que quer deixar um legado positivo na reta final de governo.
Ao lado de ministros, Michel Temer lançou o programa Desafio Chave de Ouro para realocar R$1 bilhão para 20 obras em todo o país, entre elas hospitais, portos e pontes. Temer quer participar das inaugurações nos últimos 2 meses de governo. O primeiro evento está previsto para o dia 15 de novembro. Hoje, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, negou o pedido da defesa de Michel Temer para anular o indiciamento feito pela Polícia Federal no inquérito dos portos. Barroso argumentou que é prerrogativa da Polícia Federal apresentar indiciamentos que estão em tramitação na Corte. Michel Temer é acusado de favorecer empresas do setor portuário em troca do recebimento de propina. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as preocupações de Temer com a justiça após deixar a presidência. Faltam 2 meses e alguns dias para Michel Temer deixar o Palácio do Planalto. Em condições normais, Temer estaria agora sonhando em obter um lugar confortável na história ou articulando os seus próximos movimentos políticos. Mas a posteridade não é um lugar seguro para Temer. E as preocupações do presidente e dos seus principais auxiliares não estão voltadas para a política, mas para a polícia. Temer está prestes a entrar para um clube que já tem como membros Dilma Rousseff e Lula. Vai virar sócio-atleta da Lava Jato. A operação já engoliu a presidência de Dilma e encarcerou Lula. Temer está cercado por 2 denúncias e um par de inquéritos. Um sobre portos, nascido da delação da JBS, e outro sobre verbas negociadas na sobremesa de um jantar no Jaburu, delatado pela Odebrecht. Nos subterrâneos, auxiliares de Temer discutem a sério o risco de o atual presidente ser preso depois que perder as imunidades do cargo a partir de janeiro. A julgar pela movimentação do Ministério Público, o receio é justificável. Submetido à primeira instância, Temer pode ser alvo de medidas cautelares. A esse ponto chegamos. Temer gerencia a transição de governo e, simultaneamente, inquieta-se com a perspectiva de receber a visita dos rapazes da Polícia Federal. Boa noite. Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu a visita de representantes do agronegócio e, na internet, defendeu a agricultura familiar. Jair Bolsonaro não teve compromisso externo nessa quarta-feira. Ele passou o dia em sua casa, no Rio. O candidato recebeu cerca de 40 produtores rurais de vários estados do país. O líder dos ruralistas, Luiz Antônio Naban Garcia, cotado para o ministério de Bolsonaro, disse que o presidenciável pode rever a ideia de fundir o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. Questionado sobre o assunto, afirmou que deve valer a vontade da maioria da sociedade. Não é recuo, ninguém está recuando em nada. Se tiver que haver flexibilização, vai haver flexibilização. O interessante é governar para o país com harmonia, com flexibilidade, sem radicalismo. Enquanto não participa de agenda pública, Bolsonaro segue fazendo campanha nas redes sociais. Hoje, no Twitter, defendeu a agricultura familiar e ressaltou a importância de incentivá-la. Ainda na internet, o líder das pesquisas e candidato do PSL afirmou que o setor de infraestrutura deixará de ser um gargalo para o desenvolvimento econômico. O presidenciável prometeu que, se eleito, o setor vai ter menos burocracia e um pensamento estratégico. Segundo Bolsonaro, com baixo risco regulatório, o Brasil atrairá uma grande quantidade de investimentos, gerando empregos e reduzindo o custo para seus usuários. Em entrevista à TV Bandeirantes, o candidato voltou a reafirmar que vai privatizar algumas estatais, no entanto, não citou quais poderiam ser vendidas. O que eu posso garantir ao mercado, aos funcionários, aos servidores, é que tudo será feito com muito critério e nós buscaremos o melhor para o Brasil, sem levar qualquer percalço aos funcionários ou a seus acionistas. O candidato do PT, Fernando Haddad, fez campanha no Rio. De manhã, participou de uma sabatina com jornalistas, em que se mostrou otimista com o último Ibope. Disse que acredita numa virada na eleição.
Fernando Haddad esteve na rádio CBN. Em relação à segurança pública, disse que, se eleito, pretende dobrar o efetivo da Polícia Federal para que ela assuma o combate ao crime organizado. Afirmou que seria um investimento barato se comparado ao que a corporação oferece em resultado nas ações contra o tráfico de drogas e o contrabando. O candidato do PT também prometeu reduzir o preço do gás de cozinha para R$ 49,00 o botijão, mas negou que tem a intenção de controlar o preço de outros combustíveis derivados do petróleo. Fernando Haddad falou ainda sobre as críticas que recebeu durante um comício com artistas no Rio ontem à noite. Convidado a discursar no palanque do candidato, o rapper Mano Brown disse que o PT não conseguiu falar a língua do povo e, por isso, vai perder a eleição, que o cantor considerou já definida. O Mano Brown tem toda a razão. Toda a razão. Nós temos que abrir o coração para conversar com o pessoal da periferia. Periferia das grandes cidades não votou conosco no primeiro turno. Nós temos que reconectar com esse povo. Haddad se mostrou otimista com o resultado da última pesquisa Ibope. Pelo levantamento, nos votos válidos, Bolsonaro tem 57% e Haddad 43%. A pesquisa mostrou ainda que a rejeição do petista caiu 6 pontos percentuais, enquanto a do rival aumentou 5 pontos. Se na próxima rodada de pesquisa a rejeição dele aumentar 5 de novo e a minha cair 6 de novo, ele vai perder a eleição. Nós temos aí até domingo para fazer o debate. Nós vamos virar essa eleição. E vamos virar por várias razões. Porque nós temos o melhor legado e porque ele representa tudo de ruim que está saindo do porão. Preso em Curitiba por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Lula divulgou uma carta hoje em que pede a união dos democratas em torno do candidato do PT, Fernando Haddad, contra o que ele chama de aventura fascista. Lula não citou Jair Bolsonaro, líder nas pesquisas. Na carta, o ex-presidente voltou a se dizer alvo de perseguição política, o que teria impedido sua presença na disputa eleitoral deste ano. Nos últimos dias de campanha para a definição de quem vai ser o governador de São Paulo, o candidato do PSDB, João Dória, esteve na zona leste de São Paulo. O tucano voltou a falar sobre um suposto vídeo íntimo do candidato que circulou nas redes sociais, mas evitou acusar diretamente o adversário, Márcio França, pela divulgação. Pela manhã, João Dória visitou o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, na Zona Leste. Ele chegou acompanhado da jornalista Joyce Hasselmann, deputada federal recém-eleita por São Paulo. Joyce é do mesmo partido do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Os dois participaram de uma reunião fechada com representantes de organizações sociais que cuidam da gestão de instituições de saúde no município e no estado. O candidato do PSDB disse que, se for eleito, quer aumentar a parceria com as OASs. Anunciamos que teremos uma agência reguladora no estado para fazer a regulação, o acompanhamento, a supervisão, a fiscalização das OASs de forma ainda mais eficiente e permitir que tenhamos as boas entidades preservadas e aquelas que tiverem deficiência, corrigir dentro de prazos determinados por essa agência reguladora. E, obviamente, afastar entidades que não tenham bons procedimentos. Em abril, a Assembleia Legislativa instaurou uma CPI para investigar as OASs por denúncias de irregularidades nos contratos. Já as entidades querem que alguns pontos estabelecidos pelo relatório final da CPI sejam revistos, como o que fixou um teto para o salário de gestores e médicos. João Dória afirmou também que vai entrar com uma representação criminal na Justiça Eleitoral em razão da divulgação do vídeo íntimo que foi atribuído a ele, para que o caso seja investigado. O candidato tucano disse que repudia as notícias falsas. E destacou que as fake news estão prejudicando candidatos de todos os lados. E evitou fazer acusações diretas sobre a divulgação do vídeo, principalmente contra seu adversário no segundo turno, Márcio França, do PSB. Quando você chega na final de uma eleição, nós estamos a 4 dias da eleição, ganhando as eleições, porque os índices das pesquisas, inclusive a pesquisa que saiu ontem à noite, demonstram isso. É natural que haja uma certa suspeita de que uma parte tem interesse em nos prejudicar frontalmente. Mas eu não estou aqui fazendo acusações. Nós vamos investigar e pedir, evidentemente, que a Justiça Eleitoral faça essa investigação.
Hoje à tarde, Dória apresentou à Justiça Eleitoral esse pedido de investigação para apurar o caso. 2 peritos particulares atestam que o vídeo é falso, uma montagem. Segundo o Tucano, o objetivo é influenciar o resultado da eleição. O candidato ao governo de São Paulo, Márcio França, do PSB, visitou hoje um projeto que atende jovens de 16 a 18 anos na Grande São Paulo. Ele criticou o adversário João Dória por insinuar que ele esteja envolvido na divulgação do vídeo que circula nas redes sociais. O primeiro compromisso do dia foi às 8h30 da manhã, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O governador e também candidato ao governo do estado chegou acompanhado da esposa e participou de uma aula aberta do curso de formação cidadã do GIPOI, Jovens do Programa de Orientação do Estado. 16 cidades fazem esse trabalho hoje de alistamento civil com 4.500 jovens, de 16 a 18 anos de idade. Eles recebem R$ 500 por mês e vale transporte e, em troca, ajudam com serviços públicos, como orientação de trânsito e de turistas. O candidato do PSB prometeu ampliar o programa para 80 mil jovens. O custo de cada rapaz é R$ 1.000 por mês, 500 de bolsa e 500 que é o custo para poder manter essa estrutura. Para vocês terem uma ideia, todo o programa empregado no primeiro ano com 80 mil jovens é o preço do que se gasta hoje com os 8 mil rapazes da Fundação Casa. Eu não me conformo da gente ter pego esse caminho tão errado na sociedade brasileira, de não dar uma oportunidade para jovem. Na última pesquisa Ibope, novamente, Márcio França e João Dória aparecem tecnicamente empatados. O candidato do PSB com 47% e o Tucano com 53% das intenções de voto. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. Márcio França disse que nessa reta final, há 4 dias do segundo turno, ainda segue confiante em conquistar os indecisos e pretende continuar a apresentar propostas, mas voltou a criticar João Dória, dessa vez sobre a insinuação de ter participado do vazamento de vídeo íntimo atribuído ao Tucano. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, pelo contrário, né? Eu fui solidário com ele. Agora, é inacreditável como ele transfere as coisas para os outros, os problemas que ele tem. Esses problemas são da vida dele. Eu não tenho esse tipo de problema. Eu não me comportei na minha vida dessa forma de poder produzir inimizades. Os meus amigos estão comigo até hoje, né? Isso significa que é um tipo de perfil. Ele criou um tipo de perfil que foi produzindo um ódio dos amigos inacreditável. Eu espero que ele faça a manutenção do debate nas ideias, ou seja, eu vou continuar nas ideias. Márcio França participou ainda pela manhã de entrevista numa rádio na capital e à tarde ele também falou para uma emissora de televisão no interior do estado. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Palavras antecedem, autorizam atos, ações e consequências. Segunda, o Supremo defendeu-se da ameaça de fechamento, feita por Eduardo, filho de Bolsonaro. Terça, teve que defender a ministra Rosa Weber. Com modos do homem de Neandertal, certo coronel da reserva chamou a ministra Weber de corrupta, salafrária e incompetente. E ministros do STF de corruptos vagabundos. Haddad, um safado. Se presidente Haddad, disse ele, crianças de 4 anos nas creches teriam que segurar pênis de adultos. O tal coronel é bolsonarista radical. Despejou grunhidos logo que vazado o vídeo com Eduardo Bolsonaro pregando fechar o Supremo. Supremo que Bolsonaro já ameaçou aumentar com a indicação de mais 10 ministros, em julho. No domingo, Bolsonaro escancarou. Eleito fará uma limpeza, varrerá, banirá para o exílio ou prenderá adversários. Bolsonaro ataca verbalmente a Folha de São Paulo, que pediu à PF investigação contra ameaças à jornalista Patrícia Campos Melo, autora da reportagem. Empresários pagaram, via Caixa 2 ilegal, campanha contra Haddad via WhatsApp. Bolsonaro ameaça retirar o Brasil do Acordo de Paris, compromisso mundial para a contenção da mudança climática. O jornal Washington Post alertou como Bolsonaro ameaça o planeta. O Financial Times emendou: mineradores, madeireiros e fazendeiros agirão fora da lei na Amazônia. Edson Duarte, ministro do Meio Ambiente, aposta: vai ser uma corrida do ouro na Amazônia, todos terão certeza de que não serão incomodados. Neste outubro, assassinados 2 indígenas e um líder camponês. Resistiam a madeireiros em suas terras. Ano passado, 110 indígenas assassinados. Sexta e sábado, equipes do IBAMA e Instituto Chico Mendes atacadas. Em Buritis, Rondônia, 3 ônibus do IBAMA incendiados. Em Trairão, Pará, trabalhavam agentes do Instituto. Uma ponte queimada e tiros.
palavras antecipam, autorizam atos, ações e consequências. Bolsonaro e falanges anunciam há anos o que farão. E é isso aí. Boa noite. 2 casos de violência ligados à discussão política tiveram desfechos esta semana. A Justiça tornou o réu o barbeiro Paulo Sérgio Ferreira de Santana suspeito de matar o mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Moá, do Catendê. Ele vai responder por homicídio duplamente qualificado, motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. A investigação da polícia aponta que o capoeirista foi morto por divergências políticas. No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil indiciou por falsa comunicação de crime a jovem que relatou ter sido marcada com uma suástica na barriga com um canivete. Segundo o depoimento dela, a violência teria ocorrido por estar carregando uma mochila com um adesivo com a frase "ele não". A vítima disse ainda que foi agredida por 3 homens e que não reagiu. Segundo o delegado responsável pelo caso, laudo pericial indica que as lesões foram provocadas pela vítima ou com o consentimento dela. Relatos de mais de 20 pessoas e imagens de câmeras de segurança não confirmaram o ataque. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista Frederico Dávila, deputado estadual eleito pelo PSL, sobre o segundo turno das eleições. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou o senador Assir Gurkacs, do PDT, que está preso, a trabalhar durante o dia no Congresso. Gurkacs cumpre pena de 4 anos e 6 meses em regime semiaberto no presídio da Papuda, em Brasília, por crimes contra o sistema financeiro. No pedido enviado ao STF na semana passada, a defesa de Gurkacs afirmou que ele não teve o mandato cassado e que o trabalho no Senado é compatível com o regime semiaberto. O Escritório Federal de Justiça de Berna, na Suíça, remeteu ao Brasil hoje os extratos de operações bancárias do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, acusado de ser operador de propinas do PSDB em contratos rodoviários. O Escritório Federal de Justiça de Berna equivale ao Ministério da Justiça do Brasil e confirmou que os dados já foram mandados oficialmente às autoridades brasileiras. Entre os documentos estão os comprovantes de movimentações de mais de 113 milhões de reais feitas por Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, na Suíça. O material deve ser anexado ao processo em que o ex-diretor da Dersa é acusado de receber propina de empreiteiras durante a execução de contratos de obras rodoviárias em São Paulo durante as administrações do PSDB no estado. Paulo Preto dirigiu a Dersa entre 2007 e 2010, época em que o ex-governador José Serra comandava o estado. A defesa de Paulo Preto não se pronunciou sobre o assunto. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região suspendeu o julgamento da apelação do ex-ministro Antônio Palocci. A decisão é resultado de um pedido de vista do desembargador Leandro Paulsen, revisor da Lava Jato no tribunal. O relator dos processos, desembargador João Pedro Gebran Neto, votou pela redução da pena de Palocci de 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, depois de considerar a delação premiada do ex-ministro. Ele reconheceu que Palocci foi o primeiro político envolvido no escândalo de desvio de dinheiro da Petrobras a quebrar o silêncio. A Polícia Federal abriu 4 inquéritos para investigar ofensas a Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministra do Supremo Tribunal Federal. O ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que a Polícia Federal abriu 2.007 inquéritos para investigar supostos crimes eleitorais e, entre eles, 4 vão apurar as ofensas a Rosa Weber. Um foi instaurado para investigar ameaças feitas pelo coronel da Reserva do Exército, Carlos Alves, em um vídeo nas redes sociais em que, entre ofensas à ministra, disse que o TSE sofrerá consequências se der andamento em ação contra Jair Bolsonaro. Jungmann disse que todos os autores já foram identificados e não vão sair impunes e que a Polícia Federal chegará até os que cometem crimes na internet dentro ou fora do Brasil. Ontem mesmo eu determinei a instauração do inquérito para apurar essas agressões que ela foi vítima. E nós já sabemos de quem se trata e onde se encontra. Se ela solicitar segurança, ela tem segurança do próprio Supremo. Se ela solicitar segurança, nós estamos prontos para prestar, através da Polícia Federal, toda a segurança necessária que ela requisitar. E agora vamos ao comentário com o Josival Peixoto.
A estúpida ideia de Eduardo Bolsonaro de enviar um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal continua repercutindo no país e no exterior. Seu pai o repreendeu. Quem toma uma posição dessa deve procurar um psiquiatra. Mas Eduardo não é um insano. Sua fala é fruto do ambiente em que vive. Seu pai, por exemplo, acaba de declarar que a faxina agora será muito mais ampla. Esses marginais vermelhos, diz, serão banidos de nossa pátria. Isso é uma ameaça, é uma heresia num Estado democrático de direito. Por quê? A Constituição do Brasil proíbe a pena de banimento. E se eleito, Bolsonaro terá que julgar essa Constituição e mudar sua linguagem para se alçar à altura do cargo que irá ocupar. Parece que serão necessários 2 psiquiatras, ou então um psiquiatra e um pastor. Profundos conhecedores da Bíblia, os pastores evangélicos hoje estão às dezenas espalhados pela política nacional. Um deles irá conter a linguagem do presidenciável, recordando ao novo mandatário da nação a milenar sentença de Cristo no Evangelho de São Mateus. Não é o que entra pela boca que condena o homem, é o que sai pela boca. Boa noite, família brasileira. E não perca no domingo, a partir das 5 da tarde, o programa especial Hora do Voto. A cobertura completa do segundo turno das eleições, com entrevistas, comentários e os números das urnas em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, Ziraldo teve alta depois de quase um mês internado por causa de um AVC. Hoje, Ziraldo completa 86 anos. Em São Paulo, 2 exposições comemoram a data com histórias e personagens que continuam a encantar gerações. Da Zizinha e do Geraldo, nasceu Ziraldo. Assim mesmo, um pouco do nome da mãe, outro pouco do nome do pai. Aos 6 anos, publicou o primeiro desenho. Aliás, uma compulsão de menino que continua. Nessa exposição no Sesc Interlagos, os rabiscos que Ziraldo fez por anos enquanto falava ao telefone foram guardados e revelados ao público agora. Mais de 500 obras estão aqui, entre elas clássicos do Pasquim, jornal que fez escola, criticava os abusos da ditadura militar com humor, papel e caneta. Aqui também está exposta a primeira publicação do personagem brasileiríssimo Saci Pererê, que marcou época. Tá me fazendo voltar a ser criança, lembrar de coisas assim que... Principalmente da revista Cruzeiro, né? Porque eu era pequena. Os personagens resistem às gerações e os livros à tecnologia. O encantamento generalizado. Tem um livro agora até que lançou agora, que é a Turma da Mônica, junto com o Menino Maluquinho, que a gente comprou também. Para ele já é meio avançado, a gente comprou pra gente ler assim, mas a gente mostra as figuras para ele também. Ele é um dos cartunistas mais geniais do país e um dos mais reconhecidos também, é o que mais vende livro infantil do Brasil. São mais de 200 títulos diferentes e é autor do famoso O Menino Maluquinho. Ziraldo completa 86 anos de idade esse mês, mas quem ganha o presente somos nós, o público, com 2 exposições em homenagem a ele em cartaz em São Paulo. Nesta outra exposição, na região da Lapa, Zona Oeste, o destaque é a paixão de Ziraldo pelos planetas, pelo universo. E foi nesse contexto que nasceu o primeiro grande livro infantil de Ziraldo, em 1969, Flicts. O primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, leu o livro e sabe o que aconteceu? Aí ele levantou da cama e veio andando em minha direção, dizendo, congratulations. Aí eu falei com ele, com o meu inglês, o senhor está enganado, eu é que tenho que falar... Congratulations, o senhor subiu na Lua. Eu falei, não, eu apenas subi na Lua, você escreveu um livro. Eu fiquei muito emocionado, falei, então escreve para mim aí no livro que a Lua é essa a cor da Lua. Ele pegou e escreveu por conta dele, The Moon is Flicked. Quem acompanha a mostra se diverte e se emociona. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu me emocionei muito. O que tem no espaço? Eu nunca vi, mas deve ter planetas de velocidade. Assim. A criançada ainda tem a chance de entrar nesse mundo lúdico com os personagens do espaço de Ziraldo. Ele primeiro vai pra Lua. Sei. E depois? Descobrindo as coisas. Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha. É bem
altas, roupa bandeira, tudo que é bom é brincadeira. É pente altas, roupa bandeira, tudo que é bom é brincadeira. Essas duas exposições são de graça. A mostra Os Planetas de Ziraldo fica na Casa Melhoramentos até o dia 22 de dezembro. E Ziraldo de A a Z no Sesc Interlagos até agosto do ano que vem. O Tribunal de Contas do município liberou hoje a licitação para os ônibus de São Paulo. Os contratos com as atuais empresas de transporte da cidade estão vencidos desde 2013. Segundo a Prefeitura, a licitação definirá quais empresas poderão atuar, além de reorganizar todo o sistema viário, com a participação de cooperativas e combis que atuariam em alguns bairros. Desde junho, o processo está suspenso por irregularidades apontadas pelo próprio tribunal. Os novos contratos vão custar 68 bilhões de reais por 20 anos. Em seu primeiro discurso depois da morte do jornalista Jamal Khashoggi, o príncipe herdeiro do regime ditatorial saudita diz que o caso é doloroso e que a justiça vai prevalecer. No Fórum Econômico de Riad, Mohammed bin Salman disse que conversou por telefone com o presidente turco Tayyip Erdogan e que seu país vai trabalhar junto com a Turquia e que todos os culpados serão punidos. O governo saudita admitiu no sábado que Khashoggi morreu dentro do consulado, no último dia 2, numa briga. Erdogan afirmou que há fortes sinais de que o assassinato foi planejado e que Khashoggi foi morto de forma selvagem. O serviço secreto turco tem gravações que provam que Khashoggi foi torturado e esquartejado por ordens do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Hoje, o presidente Trump disse pela primeira vez que o herdeiro da ditadura saudita pode estar envolvido na morte do jornalista crítico do regime. Riad nega qualquer envolvimento do príncipe. Caminhoneiros argentinos entraram em greve nacional e pedem aumento do frete. Em Buenos Aires, manifestantes e polícia se enfrentaram no dia da votação do orçamento de 2019. Manifestantes e polícia se enfrentaram em frente ao Congresso, onde deputados debatem o que chamam de o orçamento mais austero da história do país. A proposta é zerar o déficit orçamentário argentino no ano que vem, com fortes ajustes de gastos em diversas áreas do governo, além da redução da inflação para 23%, uma das imposições do FMI para garantir um empréstimo de mais de 57 bilhões de dólares negociado no mês passado. O aumento das taxas de exportação de produtos, outra medida prevista para tentar equilibrar as contas, levou o Sindicato de Transporte da Argentina a convocar uma greve nacional dos caminhoneiros. Segundo o governo argentino, por enquanto a paralisação não afetou a exportação de grãos. A Argentina é um importante produtor de trigo, exportado principalmente para o Brasil. A safra de trigo na Argentina começa nas próximas semanas. O governo dos Estados Unidos fala em terrorismo depois da apreensão de pelo menos 6 pacotes suspeitos enviados a ex-presidentes, representantes e apoiadores do Partido Democrata. Segundo a polícia, os pacotes pareciam conter explosivos e envelopes com um pó branco ainda não identificado. De acordo com o FBI, entre os destinatários dos supostos explosivos estão Hillary Clinton e o ex-presidente Barack Obama. Nas últimas 24 horas, o milionário George Soros, doador de campanha dos democratas, John Brennan, ex-diretor da CIA e crítico de Trump, Eric Holder, procurador-geral do governo de Obama, e Maxine Waters, deputada democrata da Califórnia, também receberam pacotes parecidos. O prédio onde fica a redação da CNN na região central de Nova York foi esvaziado por causa de um pacote suspeito. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, as bombas enviadas partiram do mesmo endereço e nenhum dos destinatários correu riscos. O órgão federal afirmou que acredita que outros pacotes podem aparecer e pediu que as pessoas notifiquem as autoridades caso isso aconteça. Depois de ser informado sobre os pacotes suspeitos, o presidente Donald Trump afirmou, num evento na Casa Branca, que condena as tentativas de ataques violentos e desprezíveis e que só a união do país pode conter ameaças políticas. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Como a gente acabou de ver, terroristas ainda desconhecidos mandaram pacotes com bombas para o ex-presidente americano Barack Obama, para Hillary Clinton, a democrata derrotada por Donald Trump na disputa pela presidência. A rede de TV CNN também estava para receber um pacote bomba, entre outros. Ao mesmo tempo,
as bolsas de valores dos Estados Unidos perdiam montes de dinheiro, caíam rápido, o que acabou por contaminar o mundo inteiro, inclusive o Brasil, claro. A Bovespa levou um tombo, o dólar tomou um susto e deu um pulo para cima. Mas uma coisa teve pouco a ver com outra, o que é má notícia para o mundo da economia. O assunto é meio enrolado, mas vamos lá. Ao que parece, o cai-cai começou com ações de empresas de tecnologia americanas. O valor dessas empresas subiu muito nos últimos anos. Difícil que subisse mais, então. Pior, elas podem cair, pois essas empresas podem ser afetadas pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Donald Trump acha que a China rouba os Estados Unidos, que os chineses vendem muito para os americanos, mas não compram bastante, que os chineses roubam a tecnologia americana, etc. Trump, então, quer limitar a compra de produtos chineses. Os chineses não deixam barato. O comércio entre os dois países pode, então, diminuir e os produtos negociados podem ficar mais caros. Isso prejudica as empresas dos dois lados. O medo dessa guerra comercial maior é um fator da crise de hoje, que vem pipocando desde o início de outubro nos mercados americanos. Outro é o medo de o crescimento da economia americana diminuir e o medo de uma alta de juros mais rápida por lá também. Menos comércio, menos crescimento, mais juros, tudo isso prejudica os lucros das empresas. Não apareceu nenhuma notícia mais importante nesta área nos últimos dias, mas os ânimos estão à flor da pele no mercado financeiro americano. Basta um começo de estouro de boiada para todo mundo entrar em pânico sem muita razão específica. Boa noite. Por aqui, o tempo mudou bastante. Tivemos um dia meio friozinho e com muita chuva, né? A máxima não passou dos 21 graus e com a chuva persistente, desde a madrugada o trânsito ficou muito complicado para o paulistano. Vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo nos próximos dias. Nesta quarta-feira, a previsão é de chuvas em grande parte do Brasil. Como a gente vê no mapa, só não chove amanhã nessa área em amarelo, mais ao norte do país. Já em toda a metade sul, são esperadas chuvas até de forma persistente e volumosa, principalmente nessas áreas em azul, o que inclui o leste aqui da região sudeste. Portanto, teremos tempo fechado amanhã em várias capitais, viu? Olha, em Curitiba, a máxima não vai passar dos 19 graus. Em BH, os termômetros ficam entre 18 e 25 graus. Em Vitória e no Rio de Janeiro, teremos máxima em torno dos 26 graus. Para São Paulo, a meteorologia mantém o alerta para chuvas fortes, viu? O tempo deve ficar totalmente fechado e com risco de temporais no sudoeste e leste do estado, o que inclui a capital. Nas demais áreas paulistas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas chove a qualquer hora do dia. A máxima não vai passar dos 23 graus em Caraguatatuba, em São José dos Campos, em Santos e também em Sorocaba. Aqui na capital, os termômetros vão ficar entre 16 e 22 graus. E você deve estar se perguntando, até quando vai ficar chovendo assim por aqui? Vou adiantar os próximos dias, olha só. Só a partir do final da semana que a chuva diminui e o sol volta a aparecer. Aí a máxima vai aos 24 graus na sexta, aos 27 no sábado e cai para 22 graus no domingo. O projeto Viva, Celebre e Vivencie, do Museu da Imigração, apresenta todo ano culturas de vários países. Agora é a vez da Hungria. Com vocês, o curco chocolate, um dos mais tradicionais entre os famosos doces húngaros. É uma massa muito semelhante a um pão doce e daí a gente enrola essa massa num rolo, passa no açúcar, canela e castanha, coloca para assar no forno. E foi com os doces que Dona Carlota ganhou a vida no Brasil. Ela abriu uma doceria quando chegou por aqui, terra distante e desconhecida para eles na época. A gente não sabia muito porque era comunismo e lá a gente não falava muita coisa dos estrangeiros de fora. O evento, em homenagem à Hungria no Museu da Imigração em São Paulo, também teve muitas danças típicas e artesanato em tecido e em louças desse país do leste europeu, cuja população é de 10 milhões de pessoas. Além de exibir ao mundo a bela capital Budapeste, às margens do rio Danúbio, a Hungria de hoje fez parte do imponente Império Austro-Húngaro, que acabou entrando em colapso com a derrota na Primeira Guerra Mundial. 2/3 do território acabaram sendo fatiados.
Ainda existem praticamente 100 anos após o evento, ainda você encontra regiões onde se fala predominantemente o húngaro. A derrota na guerra não impediu as contribuições para a humanidade. Acho que húngaros já mostraram muita coisa para o mundo. Por exemplo, o cubo mágico você conhece, também uma invenção húngara que todo mundo joga e conhece isso, mas também os fósforos seguros também foram inventados húngaro. Ou até a caneta esferográfica. De acordo com o consulado da Hungria aqui em São Paulo, existem hoje em todo o Brasil cerca de 100 mil húngaros e descendentes, 80 mil deles só aqui na capital paulista. O fluxo migratório mais relevante foi durante a Segunda Guerra Mundial. O pior conflito da história dizimou populações inteiras e mostrou ao mundo o horror do Holocausto. Os pais do Francisco, que eram judeus, deixaram a Europa antes do começo da guerra, quando o comunismo se instalou no país por influência da União Soviética. Meus pais, tanto meu pai como minha mãe, que não se conheciam, vieram a se conhecer aqui em São Paulo, saíram da Hungria por razão da Segunda Guerra. Muitos que vieram, como a dona Carlota, jamais deixaram de lado as tradições, mas com o coração sempre dividido. A gente sempre foi bem recebida e o brasileiro são pouco povo que recebe os estrangeiros com carinho. A Justiça condenou a CPTM a pagar uma indenização de R$7 mil a uma mulher que foi molestada sexualmente dentro de um trem da companhia em outubro de 2011. O juiz alegou que a vítima tinha o direito de chegar incólume ao seu destino. A CPTM disse que repudia o assédio sexual dentro e fora dos trens. Ressaltou que em 80% dos casos a empresa não é responsável pelos crimes cometidos por terceiros e que por isso vai recorrer. A defesa da vítima considerou o valor da indenização irrisório e disse que também vai recorrer. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Frederico Dávila, deputado estadual eleito pelo PSL, sobre as eleições. Até já! Neste domingo, acompanhe na TV Gazeta a cobertura completa das eleições 2018. Direto de nossos estúdios, análises, comentários, entrevistas especiais e a apuração dos votos em tempo real. Hora do Voto, neste domingo, a partir das 5 da tarde. Pronto. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro para sua pele. Talvez você nem conheça direito o Márcio França, mas pelo pouco que já sabe, já deu para perceber que ele faz de tudo para esconder seus companheiros socialistas. O que ele não vai conseguir esconder de você é o apoio que recebeu agora, nesta eleição. O apoio do MST. Do MST da baderna, das invasões, da turma do PT. Vamos proteger o nosso Estado. Defenda São Paulo. Vote João Dória 45. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O PT é uma máquina de mentiras e notícias falsas, escândalo dos aloprados, rede fake news, propina para blogueiro, cybermortadelas, mentira contra Bolsonaro. Agora a Folha fez uma matéria mentirosa contra a nossa campanha. Uma história sem pé nem cabeça, sem nenhuma prova. Um verdadeiro Aloprados 2. O PT apela e quer ganhar no tapetão. Quanto mais perto estamos de derrotar o PT, mais eles vão tentar enganar você. PT não. Começa agora,
A festa de premiação dos melhores do ano no mundo do futebol. Senhoras e senhores, muito boa noite. É maravilhoso poder recebê-los aqui. Queria agradecer a TV Gazeta. Todo mundo contribuiu para a gente chegar e ser a melhor defesa do campeonato. E todos nós sabemos o quanto o trabalho de equipe ele é fundamental para o sucesso. É emoção demais, né? O futebol é a paixão de todos que estão aqui. Todo mundo que chega aqui chega muito feliz e isso dá inspiração para seguir um ano, para poder estar aqui no próximo ano. Obrigado a todos aqueles que votaram em mim. Estou muito feliz por receber prêmios dessa importância. Pelo seu trabalho, pelo seu talento, pela sua perseverança. Parabéns. Um beijo para todos vocês. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, a força do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo. Entrevisto Frederico Dávila, deputado estadual eleito pelo PSL com 24.470 votos. Frederico Dávila é produtor rural e conselheiro da Sociedade Rural Brasileira e vice-presidente da AproSoja Brasil. Muito obrigada por sua presença, parabéns por sua eleição. Obrigado. Bom, eu vi, né, quando me preparei para a sua entrevista, eu vi que uma das suas bandeiras é a promoção da segurança jurídica e patrimonial do produtor rural. Isso. Quero começar por aí. Explica para a gente como é que será isso. Hoje o produtor ele é muito atacado por diversos setores e formas, né? A questão da segurança patrimonial é uma delas, né? Nós até temos um grupo aí de WhatsApp lá na nossa região que chama Segurança Agronegócio. São vários produtores com policiais também da região ali elencados no grupo. E hoje mesmo nós recebemos aqui o caso de um produtor que teve furtado todo o equipamento elétrico do seu sistema de irrigação. Que hoje em dia tem muita tecnologia no campo, né? Então você imagina que com máquinas agrícolas modernas, pivôs de irrigação, defensivos hoje com muita nanotecnologia, então 1 litro de produto, hoje você faz muito mais hectares, então consequentemente aquele litro de produto custa muito mais. E isso vira alvo de criminosos. Quer dizer, o mercado para esses criminosos aí são os seus concorrentes? São outros produtores rurais? Roubam entre vocês mesmos? É que nem em qualquer universo, né? Você tem bons médicos, maus médicos, bons policiais, maus policiais. Não, porque é um mercado muito específico, né? Exatamente. Você tem o produtor que é o terceiro de boa-fé. Às vezes vamos dizer, um intermediário, né? Um receptador, compra esse defensivo, esse trator, esses equipamentos de quem fez o furto. Sim, receptador e revende. E revende para alguém de boa fé. Bom, agora essa questão da segurança patrimonial dos produtores rurais, do proprietário da terra nas zonas rurais, ela está super na ordem do dia, lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal em especial, a questão da revisão do Estatuto do Desarmamento. Eu quero saber aí da sua posição em relação ao porte de arma para produtores rurais, né? Quer dizer, não apenas eles terem a arma dentro das suas casas, poderem ter a arma, mas poderem portar a arma por onde quer que andem na sua propriedade rural. Entende que é através desse tipo de autorização que vocês vão garantir segurança rural e conter violência no campo? O Estatuto do Desarmamento de 2005, que foi votado em plebiscito pela população, é muito claro. Dá o direito da população de comprar a sua arma. Sim, tanto que eu nem falei da posse da arma, eu falei do porte. Eu, quando era criança, eu lembro que eu ia com meu pai aqui na São João, numa casa lá em Tapetininga, lá, e comprava a arma lá, você não levava na hora, mas em 2 semanas você levava a arma para casa. Aí você tinha, se você quisesse mantê-la em casa, era registro. Se você quisesse portá-la, lógico que você não ia arrumar um porte para uma espingarda, mas para um revólver, uma pistola você tinha. Você portava, mas você tinha que fazer uma série
de demonstrações, né? Pré-requisitos para essa autorização. Para ser cumpridos. Claro. E a mesma coisa que nós defendemos. Não defendemos que ninguém vá numa loja aí na rua, num tipo de uma loja de magazine, compra um revólver e saia na rua no mesmo momento. Sim, mas eu perguntei exatamente na região, na zona rural. Na zona rural é totalmente necessário. Na zona rural acha que é necessário. Mas isso não pode desencadear e favorecer? Não. Porque se vale para o proprietário da terra, vale para o morador também? Vale. Vale para todos. Tem que valer. Então, tem que valer. Tem isso casos... aí não pode incitar a violência? Não. Não tem esse receio? Não, nós já tivemos essa realidade no passado e não tinha problema de tiroteio no campo. Eu fui recentemente para o Paraguai, questão de 1 ano e meio atrás. E no Paraguai quase todo mundo anda armado. Então a probabilidade de um meliante cometer um crime e de saber que aquelas pessoas naquele ambiente estão armadas é muito grande. Então ele já vai com uma certa restrição. Então você chega lá no estabelecimento comercial... Ou já vai preparado? Não, ou ele vai muito bem preparado, é o caso do Texas, é o caso da Louisiana, é o caso da Carolina do Norte, que são os estados mais armados dos Estados Unidos, por per capita. E se você for ver, a taxa de crimes é bem baixa. Muito bem. Vamos falar de política. Hoje, 5 parlamentares, deputados estaduais, e 3 deputados federais do seu partido, do PSL, declararam apoio a Márcio França e não a João Dória. E eles querem acabar com aquela questão dessa competição, PT, polarização, PT e PSDB, querem que o presidente eleito seja um presidente para todos e que não haja tomada de posição nos estados, etc. Eu quero saber se Frederico Dávila subscreveu e também fez esse apoio a Márcio França. De jeito nenhum. Quem vota no Jair Bolsonaro não pode votar no Márcio França. Por quê? Porque ele é apoiado pelo MST, pelo MTST, pelo PT, pelo PCdoB. Mas isso o desqualifica para governar? Para nós do setor produtivo, desqualifica totalmente. Está totalmente descartado. Ele já demonstrou ser inimigo do setor a partir do momento que ele permitiu que o javali continuasse destruindo as plantações Estado e Brasil afora. Mas como que ele teve poder para isso? Não chegou o projeto de lei, em vez dele sancionar, sancionar? Ele nunca foi assim, para sancionar? Não é o chefe do executivo que sanciona? Não, veio a proposta da Assembleia, veio o projeto de lei da Assembleia e ele sancionou a proibição da caça, que eu sou a favor. Quer dizer, ele votou a favor da proibição da caça? Não, ele votou não, ele sancionou a lei que veio da Assembleia. Agora como governador. Como governador do Agora estado. como governador, entendi. Eu sou contra a caça indiscriminada, só que o javali é uma espécie exótica que não faz parte da nossa fauna. Então ela não tem outra maneira Quer dizer que o culpado é o javali? Não, o javali não, quem trouxe o javali para cá, né? Entendi. Agora... e o Márcio França também. Agora tem um detalhe interessante, Bolsonaro não deu assim um apoio tão explícito como tudo que ele fala, porque ele é muito claro nas coisas que ele fala, por bem e por mal, né? Agradando ou não agradando, ele não está nem um pouco preocupado com o excesso verbal. A questão do João Dória foi lá para o Rio, ele não recebeu. Depois, ele teve assim uma coisa que é muito vaga em termos de apoio a João Dória, que de vez em quando na campanha do Dória aparece. Ele não fala claramente, no João Dória que vocês têm que votar e não no Márcio França, etc. Bolsonaro apoia ou não apoia, afinal de contas, João Dória? Olha, Lídia, é o seguinte, Jair Bolsonaro deixou muito confortavelmente os membros do partido para apoiar quem quisesse para governador de São Paulo. Agora, por uma questão ideológica, e ele é uma pessoa que se preocupa muito com a ideologia das pessoas, nós do setor produtivo não podemos estar do mesmo lado que está MST, PT, PCdoB e todo esse tipo de partido de esquerda, movimento pseudo-social, etc. O caso do João Dória especificamente, o que o Jair Bolsonaro já falou em 2 gravações, ele desejou boa sorte ao João Dória, ele disse que do outro lado está sendo apoiado pelo PT, que é um apoio velado do PT, e ele desejou boa sorte ao João Dória.
eu creio que a restrição é só para poder contemplar as duas posições que tem. Eu me dou muito bem com o Major Olímpio, que é o presidente do meu partido. Ele tem a questão lá, que eu concordo com ele, que é a questão da segurança pública, a questão da polícia, só que não é acendendo uma vela, você acendendo uma vela para um demônio que você vai se livrar de um outro que você acha que é, porque o João Dória, ele inclusive tem problemas dentro do PSDB com posições adotadas por ele mesmo. Então, nós não podemos, eu defendi isso até junto ao Major Olímpio, falei, Olímpio, nós não podemos querer resolver a questão da polícia simplesmente trocando por um outro que tem todo um histórico ligado à questão da esquerda. Tá, então aí nós estamos indo com muita clareza que a questão de petismo e antipetismo, esquerda-direita, é que define a sua posição política, no apoio ou em ser adversário à corrente contrária. Não tem como para nós embarcarmos no mesmo barco que o Márcio França. Ok. Eu agradeço sua entrevista, desejo boa sorte aí na sua nova empreitada. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Gamberini. O governo do Equador anunciou que não vai mais dialogar com o governo britânico em favor do fundador do Wikileaks, Julian Assange. Em nota oficial, o governo equatoriano afirmou que sua única responsabilidade é zelar pelo bem-estar de Assange, asilado no prédio desde 2012, mas que seus problemas judiciais com o Reino Unido são de responsabilidade dele e de sua defesa. Essa mudança de posição é um rompimento radical com a anterior, de mediar o diálogo com autoridades britânicas a respeito da situação de Assange. Há poucos dias, o fundador do Wikileaks abriu um processo contra o governo equatoriano por causa das novas condições de seu asilo na Embaixada Londrina. Assange afirma que a representação equatoriana cortou seu acesso ao mundo exterior, negou a autorização de visitas de jornalistas e organizações de direitos humanos, numa ação de censura. Assange se refugiou na missão diplomática do Equador há 6 anos para evitar a extradição para a Suécia, onde era acusado de crimes sexuais. Já inocentado na Suécia, Assange teme que, se deixar a embaixada equatoriana, pode ser preso e extraditado para os Estados Unidos por espalhar segredos oficiais no seu site. Um único bilhete da loteria americana levou o prêmio recorde de mais de 1,5 bilhão de dólares, o que dá mais de 5,5 bilhões de reais. A aposta vencedora foi vendida numa loja de conveniência em Simpsonville, na Carolina do Sul. Ainda não se sabe se a aposta é de um único vencedor ou se o bilhete foi comprado em grupo. O prêmio está acumulado desde julho, quando trabalhadores da Califórnia dividiram 543 milhões de dólares. A loteria americana prevê o pagamento do valor total do prêmio ao longo de 29 anos. Se o dono do bilhete premiado agora quiser receber o prêmio todo de uma vez em dinheiro, vai ter um desconto. Vai receber apenas o equivalente a 3 bilhões e 400 milhões de reais. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Conheça as dançarinas que viajaram o mundo em nome da dança no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.